Como não ser engolido pelas dívidas rurais nesse ano de 2026? Olá, tudo bem? Esse aqui está sendo a nossa primeira live desse novo ano e eu quero trazer aqui para vocês não somente as perspectivas, as projeções aí futuras para esse ano de 2026, que vai ser um ano bastante difícil, mas sobretudo dar orientações para vocês, produtores rurais, de como sobreviver ao grande risco do endividamento rural que está batendo aí a porta de muita gente, né? O Brasil nunca esteve tão endividado em termos agrários. Os agropecuaristas nunca estiveram com tantos problemas, sobretudo com os bancos. Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas informações importantes e, claro, também as nossas orientações. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever no canal e curtir também, para que isso ajude o nosso trabalho a chegar para mais pessoas. E peço também que fique até o final do vídeo, e lá no final eu vou deixar também mais algumas dicas essenciais aí à sua sobrevivência, né? Eu fiz aqui algumas apresentações para tentar esclarecer para vocês, né? Sobretudo aí a questão prática, né? Tudo que o produtor rural brasileiro está enfrentando. Esse ano vai ser um ano não somente de inflação alta, né? Como sempre, mas também com grandes problemas de custos e também, infelizmente, como sempre, o nosso problema político. Porque é um ano eleitoral. E aí todos os brasileiros e principalmente os produtores rurais vão sofrer muito com crédito. Existem projeções aí de que os preços das commodities vão sofrer e também a alta dos insumos, né? Infelizmente, com todo esse mundo bagunçado, né? Vocês viram como a guerra entre Rússia e Ucrânia impactaram nos preços dos insumos de vocês, né? De tudo aquilo que vocês utilizam para o desenvolvimento da lavoura. E esse ano a gente sabe que não vai ser diferente, né? Então eu trouxe aí, né, a volatilidade dos preços internacionais, os custos em alta, os preços bastante instáveis, né? Os produtores rurais, a gente sabe, eles não estão conseguindo vender o produto deles como costumavam vender antigamente. Isso daí vai impactar com certeza na rentabilidade e também acaba tendo uma margem mais apertada, né, de lucro. E a rentabilidade é a palavra aí fundamental para que vocês possam conseguir o direito que vocês têm, né? O direito rural, o direito agrário que vocês têm, que todo produtor rural tem, frente ao financiamento rural, que é o nosso principal trabalho aqui no escritório, né? E o principal tema desse vídeo, né? Como vencer, né? Como sobreviver com o meu financiamento rural. E o principal problema que nós temos visto no Brasil, né, um dos principais problemas, né, nós temos muito, vocês sabem disso, é a questão da mão de obra. Isso aí está impactando, porque a gente vê muito produtor rural. Esses dias eu estava conversando com um que ele deixou de colher porque ele não tinha mão de obra para isso. Não tinha pessoas suficientes na cidade dele que desejavam o trabalho, né? Isso daí é bastante grave no Brasil, né? O Brasil ele está com um assistencialismo muito alto e as pessoas simplesmente preferem fazer alguns bicos e viver do assistencialismo do governo do que ter uma carteira de trabalho assinada. Então eu julgo esse daí como um dos grandes problemas que o produtor rural vem sofrendo aqui no nosso país. Eu queria falar agora também um pouco da questão política, né? E esse ano é um ano de eleição. E a gente sabe que a questão fiscal do país está quebrada, né? As contas públicas não se sustentam. E mesmo que, graças a Deus, que esse governo vai ser trocado no final do ano, mesmo assim, o próximo presidente ele vai ter grandes problemas aí para conseguir restabelecer a estrutura econômica do nosso país. Então isso daí também vai influenciar vocês. E aí eu queria chegar aqui na questão jurídica, né? Porque o que a gente vai esperar para 2026 aí? A grande projeção.
Vai ficar mais difícil de conseguir crédito. Por quê? Porque simplesmente o país ele está tão desregulado que vai sobrar menos crédito, menos subsídio para os produtores rurais, né? E além disso, os juros vão estar mais altos. Vocês já viram no Plano Safra como que isso daí se desenvolveu. E agora vai ser mais difícil ainda, né? Deixei aqui na apresentação para vocês, né? A gente vai ter um crédito rural mais seletivo e os bancos, eles vão estar mais agressivos nas cobranças. Eu não sei se vocês acompanharam aí as questões do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil colocou a culpa no agronegócio pelo seu mau desempenho, ou seja, o Banco do Brasil ele está mal das pernas porque o agronegócio está devendo para ele. Só que ele não fala que isso veio tudo de uma má gestão do nosso país. E os produtores rurais, de qualquer forma, eles têm um direito especial que tutela eles, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E aí, essa agressividade do banco, ela vai ficar mais pesada ainda na questão das garantias. E isso aqui é um ponto que eu vou até voltar a câmera aqui para poder falar mais cara a cara com vocês. A gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre as garantias, né? Mas o que mais está pegando no pé do produtor rural hoje é a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela é o terror das garantias, ela é a garantia que mais deixa o produtor rural em desvantagem e mais deixa o banco em vantagem, porque você praticamente dá as chaves do seu imóvel, da sua propriedade, para o banco. E aí, em caso da sua inadimplência, ele simplesmente vai lá e extrajudicialmente por fora, ele ali toma a sua propriedade. E aí eu quero deixar essa mensagem para você fazer o máximo para evitar uma alienação fiduciária. A gente sabe que o banco ele faz toda a pressão dele, mas você precisa tomar muito cuidado, porque em caso de inadimplência ele pode conseguir isso, né? E uma das maneiras de se evitar essa inadimplência é agindo antes, né? Então esse aqui é outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né? Agir antes dos bancos, né? O produtor rural ele precisa estar lá na frente, ele precisa enxergar na frente, ele precisa tentar antever a crise que ele vai enfrentar, né? Sobretudo nos preços, é mais fácil às vezes de ver essa crise do que ali numa questão climática. A gente sabe. Então você precisa se valer do direito, no caso aí, de uma prorrogação de dívida rural ou de uma revisão de juros abusivos. Você que tem um contrato rural, né, a grande parte dos contratos rurais tem acessórios, tem encargos, o banco obriga a contratar seguro, né, obriga ali a fazer título de capitalização para ele bater as metas deles e vocês acabam perdendo muito dinheiro. Então a revisão é outro ponto que dá para ser trabalhado, né? E aqui isso tudo que eu falei está dentro aqui desses quadrados, né? As soluções reais para o produtor rural. Aqui eu separei em três grandes blocos, né? Esses dois aqui, eles vêm antes e esse último aqui vem em caso de execução. Então, o que que você, produtor rural, pode fazer aqui juridicamente falando, né? Em casos de frustração de safra, de problemas, né, sejam problemas de mercado, problemas logísticos, qualquer problema que vai afetar a sua rentabilidade ou vai enfrentar, vai ah, assim, atingir a sua capacidade de pagar o crédito, já dá o direito de você postergar, né, de você prorrogar, de você alongar os vencimentos da sua dívida rural. E tudo isso de forma muito bem embasada, tanto juridicamente quanto agronomicamente aí, né? É necessário provas, são necessários laudos, né? Isso aí a gente fala em outros vídeos, mas eu posso te esclarecer a todas essas dúvidas também. E a questão revisional, ela vai fazer isso, né? Fazer um tratamento na sua cédula rural e nos seus contratos rurais para fazer esse contrato voltar a ser de uma forma justa, né? Então, isso visa a redução
né, do passivo da dívida, a exclusão das irregularidades, das ilegalidades, e também isso aqui pode até ajudar numa melhor negociação da sua dívida rural. Mas caso, se você já está lá na frente sendo executado, isso aqui é bastante grave, né? Porque entra a parte de tomada de bens, né? De dinheiro, de bens pelo banco. Então, o produtor rural ele tem direito também a se defender contra a execução, né? E alegar seja o direito ao alongamento ou o direito aí a não ter um contrato abusivo, ou seja, eu fiquei em inadimplência porque o contrato estava muito abusivo. E aqui eu deixei especialmente para vocês o que diz o Superior Tribunal de Justiça, né? É um entendimento, né? É uma súmula, né? É uma norma muito conhecida e muito importante que fala assim que o alongamento de dívida rural ele não é uma opção, não é uma faculdade do banco, da instituição financeira, mas sim direito do devedor nos termos da lei. E eu deixo isso aqui muito claro para vocês, porque o que acontece? O produtor rural, quando ele vai diretamente à agência bancária para tentar uma renegociação, para tentar às vezes ali algo melhor que caiba no seu bolso, o gerente da carteira agrícola simplesmente fala que isso não existe. Ou se ele falar que existe, ele fala ali que é por pouco tempo, que é somente para um ano. E aí faz outras ilegalidades em cima, né? Faz uma contratação muito mais cara e leva os juros, e faz o produtor contratar algum seguro, alguma coisa. Enfim, é muito prejudicial. Por isso que eu trouxe aqui esse direito para vocês. Então, assim, basicamente era mais isso que eu queria trazer para você e eu quero deixar aqui os nossos contatos aqui da nossa advocacia, tem o telefone, tem o WhatsApp e para que esse vídeo assim ele não fique muito longo, se você comentar aqui embaixo, eu vou te enviar umas dicas extras na questão junto aí você produtor rural com a sua cédula, com o seu custeio, né, do que pode ser feito para salvar aí o seu ano de 2026 para você ter uma rentabilidade melhor, tá ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, a sua família, né, o seu empreendimento rural. Aproveita para compartilhar também para outros produtores rurais que precisam dessa informação. Pode comentar aí, pode deixar as suas dúvidas que eu pessoalmente irei tratar aí de tirar as suas dúvidas, tá bom? Então que vocês todos tenham um abençoado ano de 2026, sejam fortes e procurem os seus direitos aí com bastante sabedoria, com bastante prudência, tá bom? Até um próximo vídeo.